Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? A dia tá passando para desejar uma boa semana, tá bom? Que Deus ele abençoe a nossa semana, que ele proteja cada um de vocês, que ele proteja também a família de vocês, tá bom? Vamos começar mais uma aulinha. A aulinha hoje será de natureza, tá? De ciências, e vamos começar a nossa aulinha agradecendo a Deus, tá? Senhor Deus, muito obrigada por este dia, obrigada pela noite de sono que tivemos, onde podemos descansar, repousar e já se levantar, Deus, com energia para falar, para andar, para enxergar. Nós te agradecemos por todas essas bênçãos comuns que o Senhor nos concede diariamente. Obrigada, Deus, pelo brilho do sol, obrigada pelo som dos animais, dos passarinhos cantando, obrigada, Deus, pelas plantas, obrigada por toda a tua criação. Nós podemos, ó Pai, enxergar e contemplar o teu poder revelado na criação, e nós te agradecemos por isso. Obrigada, Deus, por nossas vidas, que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo e nos livrando do mal. Abençoa cada aluno, abençoa cada família, me abençoa também, abençoa a nossa escola, e te peço também que perdoe os nossos pecados e nos conceda uma boa semana. Esta oração que eu te faço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Antes de falarmos sobre o assunto de hoje, eu quero contar para vocês uma pequena história que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Essa pequena história, Jesus também contou. Jesus, ele gostava muito de contar história, ele gostava de contar parábolas. Sempre que ele andava, ele estava cercado por uma multidão, tá? E às vezes ele começava a contar parábolas. Parábolas eram pequenas histórias que depois dessa pequena história tinha algum ensinamento. Então quase sempre quando Jesus contava a parábola, as pessoas não entendiam, elas ficavam assim, o que será que ele quis dizer? E aí Jesus ele explicava o que ele estava querendo dizer, tá bom? E aí a tia hoje quer contar para vocês a parábola do semeador. Semeador, escuta só. E eis que o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram entre o caminho. Vieram os passarinhos e começaram a comer as sementinhas. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Mas quando saiu o sol, queimou, e ela secou porque não tinha raiz. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, porém os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras sementinhas caíram em boa terra, e assim cresceram e deram muitos frutos. Ouviram? Após contar essa parábola, as pessoas ficaram dizendo: o que será que ele quis dizer com isso? E aí depois veio a explicação dessa parábola. Essa parábola está no livro de Mateus, capítulo 13. E a explicação começa a partir do versículo 19. A semente que o semeador ele está colocando ali, semeando, que cada sementinha caiu em um lugar, ela representa a palavra de Deus. E aí Jesus ele começa a dizer, a tia está com a minha Bíblia, tá bom? Jesus começa a dizer: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que foi semeado num coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz muitos frutos, tá? Então a semente, a palavra de Deus,
Existem vários tipos de pessoas. Algumas recebem a palavra de Deus, mas aí vem as coisas do mundo, vem o mal, e esse mal, as coisas do mundo tiram a palavra de Deus do coração. Outras recebem até com alegria, mas depois começa a angústia e a perseguição, as pessoas deixam de crer em Deus, deixam de confiar em Deus. E outras também recebem a palavra de Deus, mas a riqueza, as coisas do mundo sufocam, as pessoas vivem ocupadas demais com as coisas do mundo e a palavra de Deus ela é sufocada, ela não dá frutos. Mas outra semente vai cair no coração bom, vai cair numa boa terra e essa pessoa ela não vai só compreender, ela vai guardar também a palavra de Deus, ela vai passar a ter frutos bons, a ter atitudes boas, tudo aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, os ensinamentos bons que a gente aprende na palavra de Deus, se o nosso coração for um solo bom, uma terra boa, a sementinha ela vai produzir frutos, tá bom? Nós teremos atitudes boas, nós iremos guardar a palavra de Deus e teremos atitudes boas. Tia, e o que é que essa história tem a ver com a nossa aulinha de hoje? Tudo a ver com a nossa aulinha de hoje. Em nossa aulinha de hoje, nós iremos falar sobre as plantas. E a parábola do semeador, ela também fala um pouquinho sobre as plantas, porque ela fala de sementes. E aí ela vai falar as plantinhas que cresceram, as plantinhas que não cresceram, não foi verdade? Então, vocês observaram que a plantinha, a semente que caiu no meio do caminho não cresceu. A semente que caiu em solo rochoso também não cresceu. A semente que caiu no meio dos espinhos também não cresceu. Mas aí a semente caiu em boa terra e essa semente cresceu. E nós iremos falar hoje sobre as plantas. Aqui está com o livrinho de vocês, tá? E Caio, aqui nessa página, fala que Caio ele foi visitar a vovó dele. E quando chegou lá, a vovó Lia estava cuidando das plantinhas. E ele observou que tinha algumas plantinhas que estavam mortas, estavam sem vida, estavam murchas. E a vovó dele explicou para ele que a plantinha ela é um ser vivo. E todo ser vivo ele passa por um ciclo da vida. Qual é esse ciclo? Nasce, cresce, reproduz e morre. É assim com as plantinhas também, tá? E a vovó Lia também explicou para o Caio que para a plantinha crescer, tá forte e saudável, a terra precisa ser uma terra boa, a plantinha ela precisa de água, ela precisa de luz do sol, tá bom? Tudo isso a vovó Lia explicou para o seu netinho Caio. Tá? Então aqui vai ter a tarefinha para vocês responderem do que as plantinhas precisam para crescer forte e saudável, tá? E outra observação que Caio fez também, ele observou que tinha vários tipos de plantas, tá? Não existe só um tipo de planta, existem vários tipos de planta, vocês vão ver aí algumas imagens no livro de vocês. Caio viu uma planta com uma bela flor instalada no tronco de outra planta, com raízes aparecendo. Dona Lia disse que as plantas não são todas iguais e mostrou outras plantas para ele. Na página 26 vocês vão ver outras imagens de outros tipos de planta. E aí Caio, ele aprendeu que uma planta completa, ela tem 5 partes, tá? Ela tem a raiz, ela tem caule ou tronco, que também pode ser chamado, e ela tem folhas, frutos, flores e frutos. Raiz, caule, folhas, flores e frutos. E cada parte dessa tem uma função. Cada parte dessa é responsável por alguma coisa na planta, tá bom? Aqui vai falar sobre isso para vocês, a função de cada parte da plantinha. Partes de uma planta: sementes, raiz, caule, frutas, folhas e flores. Vamos agora ouvir a função de cada uma. As sementes, elas dão origem a uma nova plantinha. A raiz, ela é responsável
por fixar a planta no solo, ela sustenta a planta e ela retira do solo a água e os nutrientes necessários para a sobrevivência da plantinha. O caule ou o tronco, ele sustenta as folhas, as flores e os frutos. A flor, ela é responsável pela reprodução da plantinha. O fruto, ele guarda as sementinhas. E a folha, ela é responsável pela respiração e pela transpiração da planta e a produção do seu próprio alimento. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Vamos agora fixar o que acabamos de ouvir. Número 1, raiz. Número 2, caule. Número 3, folhas. Número 4, flores. Número 5, frutos. Número 6, sementes. Eu faço a pergunta e vocês respondem. Primeira pergunta, por meio delas as plantas respiram. É por meio de quem que as plantas respiram? Por meio das folhas, então a resposta seria número 3. Segunda pergunta, dão origem a novas plantas. Quem dá origem a novas plantas? As sementes, a resposta seria o número 6. Terceira pergunta, fixa a planta no solo. Quem é que fixa a planta no solo? É a raiz, então a resposta seria o número 1. Próxima pergunta, sustenta os galhos, as flores e os frutos. Quem é que sustenta os galhos, as flores e os frutos? É o caule. A resposta seria o número 2. Próxima pergunta. É responsável pela reprodução das plantas. Quem é que é responsável pela reprodução? São as flores. E, por último, protegem as sementes. Quem protege as sementes são os frutos. Dentro dos frutos tem as sementes.